Só faltou tomar açaí, né, professor? Só faltou. Na verdade, aqui tem açaí, mas é aquele açaí falsificado, né? É Você verdade, já sabe. professor. É É. verdade, verdade. Pessoal, ó, é o seguinte, ó. Se vocês acham que vocês conhecem o que é um açaí, vocês têm que ir para Belém do Pará, para É, vocês isso é entenderem verdade. que açaí não tem nada a ver com esse sorvetinho docinho que a gente consome aqui, não é, Camila? Ah, verdade. Aqui o açaí é bem diferente, é na farinha de tapioca ou na farinha de mandioca, sem açúcar, com peixe frito e camarão do lado. Pois é. É. Aqui, paulistano consome açaí com xarope de guaraná, banana e granola. Só para você ter Ui! uma ideia. É. Ai, meu Deus. Então vamos lá, professor. Camila, eu vou desativar os comentários porque eles estão bem na frente do seu rosto, tá? Tá, sem problemas, professor. E você tá me ouvindo bem, né? Tô lhe ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. E acredito que o pessoal aí também. Eu tive uns probleminhas com o áudio na semana passada e eu nem consegui fazer minha live. Nossa, Então, espero que hoje a coisa funcione bem. vamos lá. Camila, vamos lá. Antes eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer. Fala um pouquinho sobre Ah, você, as suas formações, o seu trabalho. Por que que você tem autoridade para falar sobre esse assunto, né? Um assunto tão importante. Diga lá, verdade. quem é a Camila? Ah, professor, desde já quero lhe agradecer, tá, pelo convite. Foi uma honra, tá? É um prazer, você sabe que eu admiro o seu trabalho, né? Tive o prazer de trazer o senhor aqui em Belém, trazer essa visão do clássico que o senhor demonstra com tanta paixão, né? E é contagiante. Espero poder um dia ir aí com o senhor aprender um pouco mais do clássico, né? Que eu estou devendo isso também. Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei pela Estadual aqui de Belém e me apaixonei pelo Pilates já na graduação, né? E primeiro fui para o Pilates contemporâneo, né? Que é a minha formação. E, e assim, o Pilates, ele é apaixonante, né? Quando o primeiro contato que Aham, você tem, você já se apaixona. E uma outra paixão que eu tenho é trabalhar, né, com a saúde feminina, né? Foi a minha primeira pós-graduação que eu fiz, foi em fisioterapia pélvica pela Inspirar, só que eu fiz em Curitiba, que na época não tinha aqui no Pará. E aí fiz a pós-graduação em fisioterapia pélvica junto com Pilates. Então, durante a minha pós, eu fui associando as ideias, né? Ah, essa postura eu posso usar para isso, dá para fazer com a minha gravidinha, dá para fazer. E aí eu fui associando, né? E aí percebi que os princípios do Pilates têm muito a ver com a contração, né? Que alguns conhecem como pompoarismo, né? Outros conhecem como fortalecimento pélvico, ou outros conhecem como inspira, expira e prende o xixi, né? E aí, né? E aí Prende fui. prende o xixi, segura o cocô, segura o Aham, pum. isso, Eu é já ouvi de verdade. tudo É nessa minha vida. verdade, é verdade, eu também, professor. E aí, trabalhando nessa área, a gente escuta de tudo mesmo. E aí fui associando, né? O meu artigo da pós-graduação, eu falei sobre isso, né? Sobre o Pilates e a questão do fortalecimento pélvico. Hoje você já encontra, né, na literatura artigos que comprovam, né, que ocorre um fortalecimento, mas ainda não está específico em que sentido. Tipo, não tem como graduar ainda, né? Como, por exemplo, eu posso trabalhar fortalecimento pélvico para incontinência urinária, entendeu? Tipo, posso usar o Pilates para tratar a incontinência urinária? Isso ainda não ficou muito claro. Alguns artigos dizem que fortalece, mas não ao ponto de tratar a incontinência, mas fortalece. Então, a literatura ainda está tendo muitas pesquisas sobre isso, né?
E aí, a minha rotina de trabalho é essa, né? O Pilates, né? Só que eu já levo para uma pegada íntima no sentido de eu trabalho com essa questão do fortalecimento mais para o lado sexual, né? Porque eu trabalho com estética íntima. Lembra que eu até conversei com o senhor, o senhor ficou, meu Deus, tu trabalha com estética íntima e o Pilates? Não lembro que você ficou mega curioso, né? E aí eu lembro que eu É, fiquei lhe explicando e tudo mais, só que lembro, aí, lembro. enfim, e aí eu trabalho com isso, né? As A gente teve, pessoas a gente teve um papo longo sobre estética foi, né? Que o íntima, senhor ficou, né? Ega, mas como? E elas Não, porque é um adoram. mundo, querendo ou não, é um mundo curioso, assim, né? E Sim. outra, e muito pouco falado também, né? Ah, isso é verdade, né? Muito Muito pouco pouco falado, falado. explorado. Parece que existe um tabu em relação a essas coisas, Exato, etc. existe um tabu ainda, né, sobre isso, né? É engraçado, a gente evoluiu tanto, né? Tudo evoluiu, mas alguns assuntos a gente ainda fica meio assim, será que eu falo? Será que eu não falo, né? E essa questão da saúde íntima, ela, assim, agora, né, com essa questão da mulher ser empoderada, né, da mulher eu posso, eu quero, eu vou, então eu quero ter uma saúde sexual ativa, forte. Então ela foi atrás disso, né? E muitas mulheres que chegam no meu consultório querendo ter uma saúde íntima, sexual forte, ativa. E quanto muitas mulheres não têm, com todo esse empoderamento, muitas não têm. E aí você fica, uau, né? E, enfim, aí que eu entro. Aí eu entro com Entendi. pilates, entro com uma avaliação que eu faço mais íntima, né? Faço a avaliação do assoalho pélvico através da anamnese, né? Quer dizer, da avaliação mesmo sexual que a gente faz, né? Que sexual, digo não, é do órgão, né, genital feminino, né? Onde eu consigo sentir, né, a contração, aí eu vejo fibras tônicas, enfim, aí isso já é mais específico. Ô E é Camila, isso. Camila, me fala uma coisa. Eu acho que uma coisa importante, talvez, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, seria definir um pouco o que significa saúde íntima. O que significa? A saúde É, íntima é você, primeiramente, se sentir bem, né? Mas esse se sentir bem é a questão mental, porque às vezes você está com uma saúde física ok, mas aqui não está ok, né? E aí isso acaba implicando na tua saúde íntima, né? É o conjunto de fatores, né? Entre a mente, o corpo e o nosso íntimo, né? Alma, coração, enfim, né? Você está bem com nesses três aspectos. Isso é saúde. E aí isso vai refletir na tua fisiologia, nas atividades que envolvem isso, seja sexual, seja amorosa, seja na vida, no dia a dia. Essa é a visão que eu tenho de saúde. E a sua visão de saúde? Qual é a visão que o senhor tem de saúde íntima? então, eu pensei mais ou menos nesse aspecto, né? Eu acho assim, primeiramente, quando eu penso em saúde íntima, né? Eu até li bastante coisas, né, a respeito para a gente poder bater esse papo e tal. Ah, legal. E eu acho que a primeira coisa é a gente, querendo ou não, ter preservado as funções fisiológicas, né? Exato. Porque eu acho que isso é o primeiro ponto, né? Ou seja, Uhum. então, você tem lá um assoalho pélvico, né? Que é uma região, primeiro que é uma região, digamos assim, meio inexplorada, né? Para muita gente. Verdade. Ou seja, as pessoas às vezes chegam no nosso estúdio, às vezes é difícil ela saber onde é o pé. Imagina um assoalho pélvico, É não é verdade? verdade, verdade. Né? Então já começa por aí, né? É... Aí você tem uma região como essa, aonde você tem ali três tubos, né? Que são
que estão ali passando ali dentro daqueles músculos, né? Você tem a uretra, você tem a própria vagina, né? No caso feminino, você tem o reto, né? Então, Isso. de alguma maneira, eu acho que essa região é uma região que, querendo ou não, ela tem uma importância muito grande para questões fisiológicas e funcionais que são essenciais, né? Que é a Verdade. questão das necessidades, que é a questão sexual, né? Uhum. E talvez pensando aí, a gente pode achar até outras coisas. Com certeza. Sim. Agora, por ser uma região muito importante, penso eu também que se você tem algum tipo de problema relacionado com essa, né, fisiologia ou com esse funcionamento, de alguma forma isso pode afetar dramaticamente a sua psicologia, né? Verdade. Pensando assim, por exemplo, nas questões de incontinência urinária, incontinência fecal, problemas sexuais e uma série de Vaginismo. coisas. Isso. Pois é. Disfunção Então, erétil. pois é. Então, assim, dentro disso que a gente está falando, quais são os problemas que mais, vamos pensar assim, acometem, né, as mulheres? A gente pode também falar dos homens, por que não? Sim, sim. Falhou na hora que o senhor falou. O senhor perguntou. Dos As- problemas. Quais são os principais problemas que afetam as mulheres nesse sentido? o primeiro, o senhor falou, que é a incontinência urinária, né? Mas a incontinência urinária, ela vem de todo um histórico, né? Desde a primeira gravidez, né? Que ela, enfim, não fez a fisioterapia pélvica adequada, né? Ela não fortaleceu esse assoalho para segurar, né, ter uma gestação saudável, né, o médico, né, muitos ginecologistas não têm essa noção, né, da quão a importância, na verdade eles têm, mas assim, eles ainda não conseguem enxergar a importância de se fortalecer o assoalho pélvico, né, e aí depois do parto vem o puerpério, do qual ela vai ficar ali totalmente ligada ao bebê e ela vai esquecer dali do assoalho pélvico, porque a vida dela vai ser em função do bebê. Quem é mãe que está assistindo sabe que a gente esquece que a gente existe, né? O senhor que é pai sabe que é uma rotina pesada e aí ela esquece. E aí, daí eu já começo a ter um assoalho pélvico é, lesionado, porque lesiona, né, depois do parto, independente de ser parto via vaginal ou cesariana, né, as fibras musculares ali estão lesionadas, né, e aí a gente não cuida, né, então aí daí esse é um dos princípios, né, daí vai gerando as futuras patologias, né, como a incontinência urinária, a incontinência fecal, né, ela vai ter algumas disfunções a nível sexual, né? Ela pode desenvolver pontos de gatilhos, né? No caso, pontos de dor a nível do canal vaginal, né? E aí ela não vai ter uma vida sexual assim prazerosa, né? Porque vai doer na hora que ela fazer o ato, na hora que ela fizer que ela tem a relação sexual, ela vai sentir dor. E aí, enfim, outras lesões também que a gente pode desenvolver no assoalho pélvico, que a gente pode citar também, se ela teve, foi estupro, né? O estupro acaba levando uma lesão além, né, além da psicológica, mas às vezes gera uma lesão bem traumática. E aí ela acaba, assim, travando mesmo a questão do assoalho pélvico, né? E aí gera um vaginismo. Enfim, essas são as principais, né? As três principais.
A nível do homem também, né? O homem, por ser a questão da virilidade, né? Dele não também... O homem, ele contrai muito o assoalho pélvico quando ele vai fazer xixi, né? E quando ele vai fazer amor, né? E aí, às vezes, né? Por fatores psicológicos, também traumáticos, né? Ele acaba desenvolvendo também algumas patologias, né? Uma delas é a disfunção erétil, né? Que não é só devido ao assoalho pélvico, né? É uma questão circulatória também. Mas é um dos fatores que podem, né, desencadear, se associando com outros fatores, tá? Mas as principais são essas. Entendi. Agora, Camila, me fala uma coisa. A gente sempre associa, né, essas doenças, esses problemas, com a questão do fortalecimento do assoalho pélvico. Sim. A maioria desses problemas está relacionado só com a questão da força, ou muitas vezes esses problemas também se dão por um nível de contração excessiva dessa região. Isso, as duas coisas, né? Ou por contração excessiva ou por falta de contração, né? E também é associado a outros fatores, como eu falei, né? Psicológico, enfim, fisiológico, é uma série de fatores. Primeiro que a gente não respira corretamente, né? Aí tudo isso também está interligado, né? Essa questão tanto de um fortalecimento maior ou menor, né? Então, essa questão o segredo realmente a contração, saber contrair, né? E aí, não sabendo contrair associado a outros fatores, aí é ladeira abaixo, Entendi. entendeu? Agora, por exemplo, vamos pensar assim numa situação mais corriqueira, né? Que é aquela situação em que o professor de Pilates, ele de repente, sei lá, ele não é um especialista nisso, tá certo? Sim, 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 Ele certo. não é um especialista, mas de repente ele recebeu um aluno e ele faz uma anamnese, alguma coisa assim, e por alguma questão, é improvável isso, porque normalmente as pessoas têm vergonha de falar, né? Verdade, sim. A maioria das mulheres, ou mesmo dos homens, quando tem algum tipo de problema como esse, tem vergonha, não é verdade? Sim, verdade. Eu até Verdade. estava acompanhando, eu até estava acompanhando é, alguns artigos em que eles estavam dizendo que é até difícil de saber exatamente, né, qual é a estimativa, na verdade, de mulheres que têm, por exemplo, problemas como a incontinência urinária, pelo fato de que muitas vezes elas não informam o ginecologista ou o médico sobre essa questão, devido à própria vergonha que ela tem, às vezes, Sim, né? é verdade. Mas vamos imaginar que de repente chega lá um aluno que você faz uma anamnese e ela fala que ela tem incontinência urinária, né? Às vezes você pode até induzir por uma pergunta, alguma coisa desse tipo. De repente, sei lá, na sua anamnese você coloca: tem algum problema relacionado ao assoalho pélvico, alguma coisa desse tipo. Enfim, como que o professor de Pilates, ele pode, na verdade, fazer um trabalho direcionado nesse sentido, se ele não vai, de uma certa maneira, saber, afinal de contas, se aquele problema está relacionado com uma questão de falta, na verdade, de tônus daquela região ou muito tônus dessa região. Dá para você entender isso que eu estou falando? Dá sim, entendi. Uma pergunta muito interessante, professor. Se o professor, né, o instrutor, teve essa sensibilidade, né, de perceber, olha, talvez realmente ela está com
uma incontinência, né? E aí, primeiramente, ele deve orientar, né? Deve orientar ela a procurar um profissional. Até porque não tem como o instrutor saber sem avaliar o períneo, né? No caso, o assoalho pélvico. Não tem como. Então, a primeira posição dele é orientar, olha, procure um ginecologista ou um fisioterapeuta da urogineco, tá? Isso ele pode fazer perfeitamente. A segunda coisa que ele pode fazer, se ele se sentir seguro e se também o paciente, né, o aluno der essa brecha, né, é pensar nos exercícios de Kirchner, né, que tem alguns exercícios de Kirchner no Pilates, como a ponte, no caso do contemporâneo, né, a ponte com a bola, a ponte com as caixas, mas no caso do clássico, fazer a ponte no Reforme, né, a ponte no Cadillac, com as alças, enfim, né. Ele pode já associar os exercícios de Kirchner, né, fisioterapeuta sabe, mas um dos exercícios clássicos do Kirchner é a ponte, né? E aí... O que que são esses exercícios de Kirchner? Só para deixar claro aí para o pessoal. Kirchner foi um médico, tá? Ele percebeu que a maioria das mulheres que realizavam o parto via vaginal desenvolviam incontinência urinária. Ele percebeu, ele fez uma pesquisa, ele era um médico obstetra, ele percebeu e viu. E aí ele começou a elaborar exercícios para prevenir tanto durante a gravidez e depois. E aí ele fez a ponte com a perna estendida, enfim. E aí é uma série de exercícios. Essa ponte com a perna estendida, ela é uma ponte unilateral, é isso? Isso, unilateral, exatamente. Né? E era 3 séries de 10 que ele passava para cada grávida. Tá. E aí você vê isso muito no Pilates. Joseph, ele fazia muito isso no solo. Se você vê lá, né, no Return to Life, ele faz muito exercício com ponte, né? E tem exercícios com ponte. E aí são os exercícios de Kirchner. E aí, se o fisioterapeuta e o instrutor ter essa noção, ele já pode, olha, eu oriento você a procurar um ginecologista ou um fisioterapeuta, né? E aí, mas eu já vou passar alguns exercícios que podem te ajudar nessa questão da incontinência. E aí... Mas esses exercícios, eles vão sempre ser orientados no sentido do fortalecimento. Isso, para fortalecer. Para fortalecer. Entendi. Aqui, sabe como eu faço? Não sei se o senhor já ouviu falar do cone vaginal. Lembra que eu lhe falei já dos ouvi cones? Falar. Pois Lembro. Aqui eu peço para... avaliei, vi que ela chegou com um diagnóstico, com alguns exames, né, que elas sempre vêm, que um deles se chama exame urodinâmico, né, que é o exame da urina. Ela chega para mim, doutora Camila e tal, eu avalio, vejo a questão do tônus, né, mas isso é uma coisa mais específica. E aí o que eu faço? Sempre encaminho para o Pilates. O Pilates é uma das minhas primeiras condutas para começar ela ter essa percepção, conhecer o assoalho pélvico dela. E aí ela compra um cone, né, com peso específico, e eu passo uma série de exercícios no Pilates, ela utilizando o cone vaginal. E elas adoram. Elas já veem grande diferença. Seja na incontinência, seja na vida sexual. É uma coisa que um dia eu pretendo escrever. A gente, nessa correria, né? As minhas pacientes falam... Peraí, deixa eu entender. Esse cone vaginal, na verdade, é um objeto que você introduz dentro da vagina. Do canal vaginal, isso. E elas fazem para que ela possa fazer o exercício e pressionar esse objeto. Exatamente.
elas passam a aula toda e eu passo uma série, né, de exercícios específicos do Pilates para elas fazerem. E Então, aí, por exemplo, deixa eu só imaginar o procedimento disso. sim, Quem introduz esse objeto é a própria pessoa ou é você? se a pessoa já tem segurança, ela mesma põe, ou então eu ponho, Entendi. entendeu? Então, para começar, querendo ou não, ou precisa ser uma fisioterapeuta mulher que está fazendo um processo como esse, ou no caso, de repente, porque assim, obviamente, que quando é uma relação de saúde e uma relação que envolve, na verdade, uma questão como essa, obviamente que, por exemplo, um médico, um ginecologista, ele também poderia fazer. Um fisioterapeuta também poderia fazer. Sim. Agora, um professor de Pilates já não tem essa possibilidade. Não, eu só apenas falei como, a título de curiosidade, como que eu faço aqui, que dá para Entendi, fazer, é bem legal. entendi. Na verdade, isso é um tratamento muito comum da fisioterapia, né? Na verdade, o fisioterapeuta ele faz os exercícios, né, independente do Pilates, mas eu já Entendi. associo com Pilates, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Isso futuramente vai ser uma pesquisa minha, né, quando eu, enfim, criar coragem de escrever sobre isso. Mas eu tenho resultados muito bons, associando o cone vaginal com os exercícios de Pilates. Você sabe, Camila, que recentemente eu descobri que o Joseph, eu descobri isso lendo uma biografia do Joseph, um cara que escreveu, um advogado, né, que ele escreveu recentemente uma biografia sobre o Joseph, um advogado que passou um contato com o Joseph no final da vida do Joseph. E aí ele escreveu uma biografia sobre o Joseph e ele conta que num dos passeios que ele estava fazendo com o Joseph na 8ª Avenida, lá em Nova York, e eles estavam falando sobre sexo, ele e o Joseph. Sim. Ele conta isso no livro. E aí o Pilates, o Joseph Pilates fala para ele que muitas das coisas que ele inventou no Pilates tinha a ver com a questão da melhora sexual. Sim. E Sim. aí ele fala sobre a questão do Magic Circle. Ele Ah, fala sim, sim. que ele inventou o Magic Circle justamente para as mulheres, para que elas, na verdade, proporcionassem uma experiência mágica para os seus parceiros. Ele fala exatamente isso com essas palavras. Que legal. Legal. Não sabia disso, professor. Agora, eu tenho uma dúvida em relação a isso, que é o seguinte. Dentro do mundo do Pilates, a maioria das pessoas, quando quer induzir alguém a chegar no assoalho pélvico, tá me ouvindo, Camila? Tô lhe ouvindo. Quando quer induzir alguém a chegar no assoalho pélvico, normalmente quer fazer isso pelos adutores. Sim. Na sua opinião, isso é uma maneira efetiva? Por exemplo, vamos pensar. A pessoa vai lá, coloca o disco entre os joelhos, né? E aí pede para a pessoa apertar e a partir daí conectar assoalho pélvico e transverso abdominal e etc. Você acha que essa é a maneira mais efetiva de se chegar a uma contração do assoalho pélvico a partir dessa ação dos adutores? Não só dessa. Não só dessa. Tá? Adutores, a questão da ponte, como eu já falei, né? Algumas séries de abdominais que a gente trabalha a parte inferior, a gente consegue sentir bastante a contração também. No contemporâneo a gente chama de decat,
sabe? Do gatinho arrepiado. Aquela mobilização do gato. Nossa, ali a gente sente muito a questão, né? As mulheres até relatam, eu estou sentindo um arzinho diferente, né? Elas falam. No barrel, quando a gente faz fica como a gente fosse montar o cavalo, que a gente pede para elevar, nossa, Sim. sente muito. Até porque ali você está fazendo a adução, né, para elevar, mas aí, nossa, mas tem a contração dos glúteos, né? E ali você sente muito, né? Esses, não só essa questão do Magic Circle, mas todos esses outros você sente bastante a questão da contração do assoalho pélvico. Você sabe que a forma como eu oriento, né, tanto os alunos como também os instrutores, além de todas essas que você falou, né, eu gosto de uma maneira de você chegar a essa região com o aluno, que é pelo acionamento dos rotadores externos. Ah, E aí eu explico o porquê, né? Então, a gente tem que imaginar que o assoalho pélvico, ele está entre os isquios, né? Ou seja, lá embaixo, sim. tem um isquio de um lado, tem um isquio do outro, e ele está ali embaixo como se fosse um diafragma, né? Ali embaixo, tá certo? Então tem um isquio aqui, tem um isquio do outro lado. E depois tem o pubis aqui na frente e o cóccix aqui atrás, né? Exato. Então tem aquela redinha ali. Tem alguns músculos que são rotadores externos, que eles estão presos no isquio e no fêmur. Tá certo? Então, alguns rotadores externos, eles estão inseridos no isquio e no fêmur. Quando o ponto fixo do músculo está no isquio e você aciona, ele roda o fêmur para fora, porque ele é um rotador externo da coxa. Quando o Sim. ponto fixo está no fêmur, ou seja, quando você aciona ele, mas a sua perna está parada no chão, ou presa em alguma coisa, pode até ser no Magic Circle, e você aciona ele, você inverte o ponto fixo. Então, ele vai procurar, na verdade, mexer o isquio. E o que ele vai fazer com o isquio? Quando você aciona ele, ele tende a abrir o isquio. Só que quando ele chama o isquio para abertura, quem entra de uma maneira reflexa para impedir essa abertura é justamente o assoalho pélvico. Então, normalmente, quando eu quero chegar no assoalho pélvico com o aluno, o que eu peço? Eu peço uma pequena ativação do rotador externo, mesmo sem o fêmur rodar, mesmo sem a coxa virar para fora. Aliás, se ela não virar, é muito melhor, porque aí, automaticamente, a tendência do músculo é querer abrir o isquio e aí entra aquela... É interessante isso. Quando você fica de pé e você faz isso, automaticamente você sente como se fosse aquele elevador, né, que vem lá de dentro e você sente que os isquios se aproximam mesmo, né? Então eu acho uma maneira mais eficiente de chegar nessa região do que propriamente, às vezes, pelos adutores. E eu encontro Sim. muita eficiência nisso. É verdade. E também, professor, quando o comando clássico, né? Prende o xixi. Ele é na hora de ficar, que isso? Né? E engraçado que as pessoas, quando elas não têm noção nenhuma, né? Não conhecem, né? Seu corpo. Quando quando a gente dá esse comando e ela fala, nossa, eu não estou sentindo só o xixi, eu estou sentindo o cocô também, né? É muito engraçado. E aí fica, contrai os dois ao mesmo tempo. Bem interessante. Mas essa do Joseph eu não sabia, não. Que bacana. E É. engraçado, professor, não sei se nos seus alunos aí relatam isso, mas eu lembro que quando eu comecei a dar aula de Pilates, eu comecei a atender muito idosos, né? E aí tinha um grupo de senhoras, né, que elas eram solteiras, mas ainda estavam ainda curtindo a vida. E elas chegaram comigo, esperaram terminar o final da aula,
e me chamaram no cantinho e falavam assim: professora, eu tô vivendo novamente. Eu fiquei assim, como assim? Ela, nossa, eu tô sentindo tudo de novo, sabe? Muito engraçado. Que elas estavam começando a sentir a questão da contração da vagina e tendo uma vida sexual mais ativa. Aí eu, poxa, que bacana. Ai, eu tô amando esse negócio de pilates, tô amando esse negócio de pilates. Não quero mais sair desse pilates. Muito engraçado. Vou trazer meu marido para fazer a aula. Ai, eu só fazia aí. E ela levou o marido dela mesmo. Ô Camila, qual é a relação direta que existe entre essa questão do assoalho pélvico e o orgasmo? Se é que tem uma relação direta. Não, sim, professor, tem uma relação direta, sim, né? Quando você for ver a fisiologia do orgasmo, né, você vai ver que tudo vai começar pelos estímulos do clitóris, né? E como é que você vai sentir o clitóris, né? Para nós mulheres, né? A gente sente o clitóris. Também isso é uma coisa muito pessoal, né, professor? Mas fisiologicamente, a gente sente o clitóris quando a gente está sentada, quando a gente está por cima, né? A gente sente, né? E quando você tá por cima, que você faz o movimento, você contrai, né? Você acaba contraindo. E essa contração, ela é do assoalho pélvico, né? Não sei se o senhor conhece a fisioterapeuta Kátia Damasceno, né? Que ela até ficou super conhecida agora, que é o Aperta e Solta, né? Aham. Ela fala de toda essa questão do contrair e soltar, contrair e soltar. Quando que a gente faz isso, essa contração e relaxamento? Né? Nas bases do Pilates, quando a gente pede e ensina toda a questão fisiológica da respiração, a gente acaba associando com contrair e relaxar. Isso é ativação do assoalho pélvico. Se você tem um assoalho pélvico mais fortalecido, automaticamente você tem uma vida sexual melhor. Quando você sabe contrair, e aí eu já digo algo mais, digamos assim, que a pessoa, se você contrai, sabe contrair e relaxar, você não vai ter problema com nenhuma posição, né? Como muitas mulheres relatam, doutora, eu só consigo gozar sentada. Aí eu falo, não, então você não está sabendo contrair. Então aí eu passo uma série de exercícios e aí eu dou o feedback de fazer no parceiro. Ainda tem isso. E aí ela começa a praticar e ver, realmente, então se eu sei contrair, então minha vida sexual tá a mil maravilhas, tá? Tem sim essa relação. Entendi. Porque uma das coisas que eu vi bastante também, nas coisas que eu li, né, para a gente bater esse papo, é sobre essa questão do quanto de problema que existe, né, principalmente entre as mulheres, com essa questão relacionada ao orgasmo, né? Das Sim, mulheres não conseguirem, às vezes, ter orgasmo, de fingimento, de coisas exato. nesse Sim. sentido. E muitas vezes pode estar relacionado com essa questão também do assoalho pélvico, né? Sim, porque as mulheres, infelizmente, muitas delas não sabem contrair. Por quê? Porque elas não têm esse hábito, né? Quando eu dou um curso aqui que se chama Fisioterapia na Estética Íntima, né? E eu sempre pergunto para elas, vocês têm o hábito de olhar seu órgão genital? Né? A gente não tem muito hábito de olhar o nosso órgão genital, né? Mas é um órgão como qualquer outro, né? Que é importantíssimo na nossa saúde. Né? Então eu falo, você já olhou para ela? Já viu? Oi, tudo bem? E aí, você tá bem? Né? As mulheres não têm, e nem os homens. Né? Os homens talvez tenham mais do que as mulheres, né?
Mas muitas mulheres porque não têm. é porque do homem não tem jeito, né? Já tá ali para fora É mesmo, né? verdade, né? Não Então, tem não tem como. como você não olhar. O É cara só não vai verdade. olhar se ele tiver meio barrigudinho. Aí talvez ele vai ter que fazer alguma. Mas se não, É né? verdade. E a mulher, ela não tem esse hábito, né? Então, contrair, ela vai ficar, "Ega, mas o que é contrair?" Inclusive, até os acadêmicos, né? Assim, ficam, "Ega, mas como contrai, professora? Como assim contrair o assoalho pélvico?" Né? E aí eu acho graça, né? Aí eu dou o comando do prende o xixi, né? Prendeu o xixi, você já sente a tua musculatura, né? E aí, esse trabalho, né? Um exercício que eu passo para as mulheres é mesmo em casa, né? Lavar as mãos, né? Higienizar bem as mãos e colocar o dedo, né? No canal vaginal e, ó, prende teu dedo. Aí muitas se assustam. Porque ela, é isso que é contrair? Eu falei, é exatamente isso que é contrair. E quanto mais você souber contrair, melhor vai ficar a tua atividade sexual, melhor vai ficar o teu assoalho pélvico, enfim, uma série de fatores. Camila, eu vou ligar um pouquinho os comentários aqui para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Ah, Aí pode o, ser. aí o pessoal vai colocando a pergunta aqui. Me fala uma coisa, Camila. Quando que essa educação, na verdade, ela tem que começar? Quando? Ah, professor, essa uma pergunta maravilhosa, professor. É, talvez, né, hoje a educação ela tá, Porque, por exemplo, né, eu tenho uma filha de 5 anos, aham. a Isabela, ela tem 5 anos. Quando que essa educação tem que começar e como que ela tem que começar? Ah, essa educação, a questão da contração, ela vai, digamos assim, vai se tornar um pouco mais evidente quando ela entrar, quando ela começar a menstruar, né? E aí que ela vai sentir a questão das cólicas, né? Vai ter o movimento peristáltico. E aí uma das maneiras de diminuir essas cólicas é sabendo contrair o assoalho pélvico. Talvez daí a gente já possa pensar, né, nessa didática da contração, né? Mas vai ficar mais evidente quando ela começar a mesma atividade sexual, porque aí o senhor vai morrer do coração, né, professor? Né? Mas, por exemplo, na minha educação, eu não tive isso, né? Se eu perguntasse para minha mãe, mãe, quer contrair o sangue? Ela vai dizer, quer, menina? Vai morrer, né? Do Até cor- porque eu acho que possivelmente ela nem, ela Não, nem, ela nem teve notícias do próprio assoalho pélvico, né? não mesmo, né? E Então engraçado, não tem né? como, então não tem como ela falar algo para você. Exato, Essa é a exato. questão, né? É, né? Eu fico. O meu filho tem 12 anos, o meu filho mais velho, né? E aí ele começou, ainda bem que ele tá longe, senão ele já ia querer, mãe, pelo amor de Deus. Mas ele começou a ter os primeiros episódios das ereções, né? 12 anos, os hormônios dele já estão brincando de pira, né? E A aí flor da ele, pele. a flor da pele, e aí ele fica extremamente incomodado. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, agora, meu filho, calma, isso é normal. Olha, prende o xixi, relaxa. Aí prende o xixi, relaxa. Aí já vai, sabe, ficando mais controlado. Ele, mas mãe, enfim, ele começa a fazer um monte de pergunta. Eu falo, meu filho, quando for assim, contrai e relaxa. Finge que você está bem apertadinho, contrai e relaxa. Aí o seu pintinho vai começar a baixar. Ele, tá bom, mãe, tá bom. E assim vai. Na verdade, isso é uma coisa que deveria ter na escola, né? Sim, professor, mas essa questão, né, da assoalho pélvico, como o senhor falou no início da live, são muitos tabus, né? Ó, tem uma pergunta.
Para bexiga hiperativa, seria bom contrair? A questão da bexiga hiperativa é porque ela já contrai demais, né? Já é uma contração demais. Na verdade, na questão da bexiga hiperativa, ela tem que saber relaxar, né? É o contrair e relaxar, né? E E aí, aí, oi. mas você sabe de uma coisa, Camila? É, é, assim, a gente está falando de uma região que na verdade é músculo, né? Que é muscular. Sim, sim. E eu estava vendo uns vídeos recentemente de um especialista no treinamento desportivo e ele estava avaliando a capacidade de atletas de MMA, lutadores de MMA, né? Da capacidade que eles têm de gerar força, né? E de fazer movimentos eficientes. Então ele estava vendo como que, na verdade, por exemplo, um lutador quando ele vai dar um chute, né? Por que, que o chute dele é eficiente? E a constatação dele, na verdade, é no seguinte sentido: é que um atleta profissional ele tem uma capacidade de gerar força e velocidade na musculatura dos membros muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade também de relaxar alguns grupamentos musculares para que aquele movimento possa ser eficiente. E eu imagino que de uma certa forma, né, porque a gente sempre ouve essa coisa de contrai, 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 mas na verdade ela é uma região que, porque assim, ela tem uma certa ritmicidade com a questão respiratória. Por quê? Sim, Porque ela na verdade funciona de uma maneira rítmica com a questão do diafragma, né? Então, é uma região que você precisa ter, na verdade, uma ritmicidade que é justamente isso que você falou. Contrair e relaxar, contrair e relaxar. Então, eu acho que tão importante quanto a questão, né, de você saber contrair, eu acho que é exato. importante você saber relaxar. Sim, com certeza. E é justamente aí que a gente entra, né? Tanto o instrutor de Pilates, né? Eu digo que o Pilates ele é universal nessa questão, né? É o contrair e relaxar. Eu acho que o Pilates ele trabalha muito bem isso, essa questão desse Verdade. relaxamento, né? Porque assim, eu digo que o Pilates, né, ele trabalha muito a questão mental, né? Porque para a gente saber executar bem aquele movimento, a gente precisa estar com a nossa mente concentrada, então, e relaxada ao mesmo tempo. Então, eu sou completamente apaixonada pelo Pilates nesse ponto, desse poder que ele tem, sabe? De trabalhar. Por mais que a gente tenha, traça um objetivo para aquela aula, mas a gente acaba trabalhando o corpo todo, sabe? Por mais que a gente direcione, mas não tem como não trabalhar o corpo todo, né? E essa questão do relaxar, o Pilates trabalha perfeitamente bem, né? Deixa eu ver que tem uma. Você está conseguindo ler bem aí? Incontinência, não. As crianças podem apresentar incontinência por um fator postural. Não podemos chamar a atenção para a área genital antes de ter essas percepções relacionadas à sexualidade, e sim trabalhar formas lúdicas. É Sim, uma. Foi a Luciana que sim, falou. Uma sim, questão importante isso, né? exato, né? Perfeito a colocação dela, né? Essa questão lúdica, né? Funciona muito para a criança, mas aí essa questão da lúdica vai depender muito do profissional, né? Se ele tem essa questão da sensibilidade, porque hoje, né? A gente fica nessa questão, né? Porque hoje já envolve tantas coisas em relação à parte sexual, né? A questão dos gêneros, enfim. E aí, às vezes, a gente já fica até meio assim, né, de trabalhar isso, né? Então, mas essa questão da forma lúdica fica mais neutra, realmente, para trabalhar isso com a criança. Interessante isso, né? É bem interessante. Eu, essa questão postural, na verdade, é uma coisa que eu também
Eu penso muito sobre isso, né? Porque assim como eu falo sobre a questão da respiração, né? Que ela, cada tipologia postural, ela tem um impacto sobre a forma como a pessoa respira. E muitas vezes você querer só ir pelo caminho da respiração para melhorar uma respiração, às vezes ela não vai funcionar se você não também se preocupar, por exemplo, né? Imagina, um cara está muito fechadinho, né? Então ele não tem boas alavancas ali na coluna para possibilitar o diafragma trabalhar bem. Se você quer ir só pela via da respiração, muitas vezes a coisa não flui. Você precisa ter uma outra abordagem mais global para que aquela respiração possa começar, de repente, ter um efeito, né, mais fisiológico, etc. E na questão do assoalho pélvico, eu penso da mesma maneira. Então, se a gente imaginar, né, foi como eu falei, o assoalho pélvico ele está inserido entre o osso sacro, os isquios, o pubis, né? Ou seja, a bacia é uma região onde se cruzam, na verdade, praticamente todas as cadeias musculares. Então, se você tem uma cadeia muscular, por exemplo, como a paravertebral, que desorganiza o sacro ao ponto de horizontalizá-lo, né? Ou seja, imagina a cadeia paravertebral aqui nas costas, inserida por fáscias no sacro, e essa cadeia hiperativa puxando o sacro para cima. Ele se horizontaliza, como em muitos casos a gente vê, de sacro horizontalizado. O que aconteceu com o assoalho pélvico aqui? Se ele está inserido, né, ali no cóccix, vai haver um certo esgarçamento dessa região embaixo. Então, nesse sentido, se você não tem um trabalho, às vezes, também pensando nessa globalidade, pensando na questão postural, né? Pensando, na verdade, em organizar as cadeias musculares, né, da pessoa, muitas vezes, só o local pode, às vezes, não ter um efeito tão promissor se você está pensando na globalidade. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente observar também. Verdade, sim. E essa questão das alterações posturais, né, quando você fala, né, tem uma técnica, né, quer dizer, uma técnica não, né, o RPG, né, ele trabalha muito essa questão dessas alterações posturais e tem, quando ele vê essa questão do sacro, né, sempre trata dessa, como o senhor falou, e sempre cita as patologias que podem desencadear devido a essas alterações. E aí ele fala justamente sobre isso. Bem interessante. Tem um outro comentário aqui da Adriana, ela está falando, para as idosas é muito difícil a consciência da pelve. Básculas simples e pequenos rolamentos do quadril têm sido bem eficientes para muitas alunas. Esse seria um bom caminho? Sim, Você tem alguma dica, Camila, de como fazer, por exemplo, no Pilates, para conscientizar um aluno da sua bacia? Eu sempre gosto de trabalhar com a ponte. Com a ponte e com gatinho, né? Que a gente chama de gatinho arrepiado. Eles têm essa percepção, né, de que vai para frente, vai para trás, né, que sente contrair o bumbum, sente contrair a vagina, nesses dois movimentos, né? Principalmente idoso, né? Se você pede para ele fazer a ponte, alguns vão ter dificuldade de ficar de quatro apoio, realmente, né? Mas assim, a ponte, eu sempre começo pela ponte, quando eu quero despertar esse conhecimento, né, dessa região. Eu sempre começo pela ponte. Tá? Você acha que, por exemplo, usar estratégias como mostrar uma imagem da bacia, Sim, por exemplo, sim. uma foto, para a pessoa ver a forma, né, o osso, para ela ver, perceber como é,
tocar, sentir o osso, né? Sentir com objetos. Você acha que tudo isso ajuda nesse sentido? Sim, ajuda sim, né? As pesquisas dizem, né, que quando você vê, você consegue entender melhor, né? E aí, mostrando, eles conseguem sim entender e até, nossa, eu tenho isso, né? Muito engraçado. Né? Ajuda muito, sim, com certeza. Legal. Camila, a gente está com praticamente 40 segundos para terminar. Nossa, já? É, Eras, tá tão já bom. Passou já rápido, né? estamos já estamos com 1 hora já. Eu queria, Nossa, antes de terminar, te agradecer, tá bom? Agradecer muito aí a sua participação, sua disponibilidade, né? Para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento desse assunto que é tão importante, né? Com essa comunidade do Pilates, para que a gente possa despertar um pouco mais para esse assunto. E verdade. queria deixar um espaço aí para você falar o que você quiser, para você finalizar, falar um pouco sobre o seu trabalho, como é que estão as coisas aí em Belém. Ou seja, fica à vontade. Tá. Professor, só tenho a agradecer, tá? Foi uma honra. O senhor sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada, assim. Fiquei muito feliz com o convite, tá? Também fiquei surpresa. Olha, bacana, o professor lembrou. E Eu lembro daquele papo que a gente teve aí em Belém sobre os é que o cones senhor ficou com vaginais. aquilo, né? Eu falei, pô, eu preciso comprar esses cones para colocar aqui no meu estúdio. Ai, professor. Não, professor, é sério, olha, obrigada. Espero ter contribuído, né? Me ponho à disposição, tá? Quem quiser mandar mensagem no direct depois, tá? Eu sempre estou à disposição. Eu demoro a responder, mas eu respondo, tá? E, enfim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelo Pilates. Então, vou ter o maior prazer de cuidar, de estar trocando ideia sobre esse assunto, que é bom para todos nós, tá bom? Me ponha à disposição, tá bom? Mas foi um prazer, foi muito gostoso essa nossa conversa, muito gostosa essa nossa conversa. Tá? Um beijão aí para todo mundo, tá? Foi um prazer, professor. Camila, muito obrigado, tá? Um beijão Tá. aí em todos, fiquem com Beijo, Deus. professor. Um abraço aí em Belém. Tô com saudades desse calorzinho, do Oh, açaí, do verdadeiro açaí, né? Aquele. Como é o nome daquele peixe mesmo? filhote. O filhote, isso, o filhote. Eita delícia, hein? Você tem que vir aqui, A professor. Tem que outro, vir como que é aqui. aquele outro prato? Maniçoba. 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 Foi, Maniçoba. maniçoba. O Ê, senhor tomou coisa com boa. açaí. Com açaí. Ai, tá, professor. Um abração, viu? Dá um beijão na sua Beijão. família. A gente vai se falando. Fica com Deus. Tá, o senhor Galera, também. valeu. Obrigado Boa noite a pela todos. participação aí de quem esteve com a gente. E a gente se vê na próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.